O Jornal do Meio-Dia está de volta e o reajuste geral anual dos servidores estaduais foi aprovado. Mas as polêmicas estão longe de acabar. O governo ainda resiste em reconhecer a dívida com os servidores. Mas, como forma de apaziguar essa situação, alguns deputados chegaram a propor a destinação de emendas parlamentares para pagar parte das RGAs atrasadas. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Chico Guarnieri, do PRD. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. E a você que nos assiste. Deputado, a RGA dos servidores aí do Poder Executivo, referente a 2025, já é passado, está aprovada. Vamos olhar para frente. O deputado Chico Guarnieri assinou a PEC da deputada Janaína Riva, que pretende obrigar o governo a reconhecer o que deve das RGAs atrasadas? Deputado, eu não fui convidado, Lúcio, eu não fui convidado a assinar essa PEC. Mas se o senhor for convidado, o senhor vai assinar a PEC? Eu vou analisar e ver como é que está lá. Então não é porque o senhor não foi convidado, é porque o senhor quer pensar no assunto, é isso? Não fui convidado e também vou analisar, eu preciso ver como é que é a constitucionalidade, né? Nós sabemos que o Executivo não pode legislar e nem o Legislativo executar. Então a RGA da infração 2025 foi 4,26. Nós, deputados da base, fomos inclusive reconhecidos pelas categorias, né? Fizemos um trabalho, reunimos com o governo. Ao invés de nós apresentarmos algum projeto que poderia ser inconstitucional, é inconstitucional, já tem algo debatido no STF, nós procuramos o governo. O senhor está dizendo aí que a PEC da deputada Janaína é inconstitucional, é isso que o senhor está falando? Eu não a conheço ainda, né? O que é inconstitucional é deputado apresentar, é despesa para o Executivo. Então, deputado, em relação a isso, essa PEC, conforme a própria deputada expressou por meio de um vídeo, que até nós exibimos durante o comentário do Lúcio hoje aqui no jornal, diz que obriga o governo a reconhecer essa dívida com possibilidade de parcelamento, certo? A depender da disponibilidade orçamentária. Isso a gente sabe que o governo tem. Então, não cria essa despesa automática, não fala de valores. Então, até onde o STF já decidiu, em uma rápida pesquisa a gente pode ver, é constitucional. Se for constitucional, o senhor assinaria, então? Depois dessa análise, depois de pensar? Se for constitucional e não afetar nada do governo, porque é o seguinte, o que estão dizendo são 19,52% de governos 2017, 2018, que são os índices maiores, né? E até 2025. Era 19,52%, se deu 5,40%, estão discutindo em torno de 14%. Nós precisamos ver com Não, mas espera aí, vamos separar as coisas. 4,26% era só de 2025. Estava incluído na 19%. Não estava incluído, não. Não estava. Não, é só de 2025. Esse 19,52% é só das RGAs atrasadas, deputado. Ô Lúcio, o senhor está equivocado. Não, eu acho que o senhor pode estar. Veja bem, 19,52% é o que a categoria pedia e foi concedido 5,40%. Restando 14%, inclusive debatemos isso ontem com todos os deputados ali. Então eles alegam que ainda tem 14%. Esse debate foi feito ontem ali na reunião de líderes, na presidência, com todos os servidores. Então esses 4,26 já está nos 19,52. Já está nos 19,52. Então fica mais fácil para pagar, menos, né, para o governo pagar. Isso, o que a gente precisa ver? A constitucionalidade desta lei, Camila, e o seguinte, não podemos comprometer. Nós somos um estado gigante, um estado com mais de 900 mil quilômetros quadrados. Nós temos uma demanda muito grande na área da saúde, temos uma demanda muito grande no transporte escolar, temos uma demanda muito grande na infraestrutura. São alunos, eu sou do interior, Lúcio. Eu vejo ali mães de alunos reclamando, olha, meu filho vai para a escola, chega aqui todo empoeirado. Quando não é na lama, que atrasa, que atrapalha, são pontes caindo. A gente não pode, de maneira nenhuma, inviabilizar o Estado. Nós temos que governar com responsabilidade. Mas pode inviabilizar o servidor, é isso? Também não. Deputado, uma pergunta mais objetiva. Por que é que o atual governo tem tanta implicância com o servidor público? Tratando o servidor público
com descaso. Eu sei que o senhor é da base, mas estou fazendo uma pergunta para saber o que é que o senhor pensa sobre isso. Eu estou há 1 ano como deputado titular, efetivo na Assembleia. E nesse período, eu não vi o governo debatendo sobre isso. Tanto é que nós conseguimos 27% de reajuste acima da inflação. Quando você pega 4,26 e eleva para 5,40, foi um incremento acima da inflação de 27% a mais. E nós sabemos que cada 1% do reajuste, Lúcio, representa 250 milhões de reais. Mas o problema do governo não é dinheiro, deputado. Se fosse dinheiro, não teria lá o Parque dos Milionários, que parece que vai custar quase 2 bilhões de reais, e uma roda gigante a 60 milhões de reais. Lá no seu município, na sua região, esse dinheiro não faz falta também? Faz falta. Faz, né? O senhor é de Barra do Bugre, certo? Da região ali. Veja bem, Lúcio. Só que é o seguinte, hoje nós temos um parque que nós estamos aqui, vamos colocar real. Você pega a Feira de Ribeirão Preto. Nós somos o maior produtor de grãos do país. Nós precisamos hoje, se a gente fosse acomodar o lugar de uma feira, que é do agronegócio, que é um estado que está em expansão, em crescimento, um estado que nós queremos industrializar, a gente precisa também ter lugar. O estado precisa de investimento, precisa valorizar os servidores. Hoje o servidor público do estado de Mato Grosso ganha na média R$ 10.770. Eu acho que pode melhorar, mas está acima de muitos estados brasileiros, está muito acima da média do serviço privado, né? Nós não estamos aqui, eu não sou de maneira nenhuma contra o servidor público. Inclusive eu sou filho de servidora pública. Agora a gente precisamos não cortar nenhum investimento. É um estado que nós temos um orçamento aí acima de 40 bilhões de reais, né? Tem previsão de investimentos ali de mais de 4 bilhões de reais no orçamento. Nós temos 6 hospitais sendo construídos na área da saúde no estado de Mato Grosso. Aliás, agora 5, um já foi inaugurado, que é o Hospital Central. Então a gente tem infraestrutura, a gente precisa do transporte escolar ali para que o aluno tenha um aprendizado melhor. A gente precisa na área da saúde, que é um investimento muito grande. E assim, o que eu quero dizer é que a gente não pode fazer levar o servidor, no meu ponto de vista, a um entendimento que ele acha que ele pode ter. O legislativo ele tem que dialogar, ele tem que buscar um consenso, fazer o que nós fizemos. Conseguimos 27%. Eu fui um dos que conversei com o governador, conversei com o vice-governador, com o secretário da Casa Civil, com a parte econômica do Estado, né? Colocamos tudo isso para a gente avançar. E foi uma conquista que eu acho que precisamos mais. É uma conquista de 2017 até 2025. Então, os servidores ainda reclamam que tem uma perca de 14%. Deputado, mudando de assunto, o senhor falou que realmente o Estado precisa avançar em saúde, educação, mas tem outro ponto muito sensível, que é a segurança. E os números, infelizmente, aqui não são nada positivos nessa perspectiva. Chama muita atenção que o governo tem menos da metade do efetivo de policiais militares, por exemplo. Isso reflete na maior falta, na falta, aliás, de segurança, sem dúvida, em todas as cidades. Na sua região, historicamente conhecida ali por sofrer com problemas do tráfico, de drogas, continua sendo assim. O senhor sente que falta um olhar, que falta ação efetiva para coibir o avanço das facções e a violência como consequência? Ontem, Camila, nós debatemos esse assunto, inclusive com o governador. Precisa chamar mais funcionários. Ele disse, olha, eu vou chegar até aqui, eu vou chamar mais policiais para segurança. Se a gente avançarmos muito nessa questão, como que nós vamos chamar? Mas faz 2 anos quase que o governo está sendo cobrado para chamar os aprovados pela PM e não chama, deputado. O último concurso foi em 2022. O governo insiste em não chamar. E o seguinte... Ele fez um compromisso ontem que o jornal A Gazeta mostrou o seguinte, que as facções criminosas estão presentes em praticamente todos os municípios do Estado. Falta a polícia na rua. E o governo até aqui se recusando a convocar os aprovados no concurso da PM. Está certo isso? Ontem ele fez um compromisso com a base, com os deputados que está ali. Vai convocar quantos? Que vai chamar
E quando? Olha, o seguinte, ele falou, nós vamos chamar, vamos ver o impacto que deu na folha, o que tem e vamos chamar os concursados para melhorar o efetivo. O governo, eu lembro que é o seguinte, vou dizer na minha cidade, Barra do Bugos, quantas vezes nós vimos viaturas sem petróleo para poder ir atrás. Mas hoje é o contrário, hoje falta policial para colocar na viatura. Né? E aí o seguinte, aí o senhor acha normal isso? Não, não estou achando normal de jeito nenhum. Eu, inclusive, sou um dos defensores que quero que chama, que convocam, que coloca mais policiais para a segurança melhorar. Nós temos uma fronteira, Lúcio, muito grande, fronteira seca com Bolívia, com Paraguai. Mato Grosso é uma fronteira gigantesca. Inclusive, o governo federal também precisa colocar o aporte nesse sentido, juntar o governo federal junto com o governo estadual, para acabar com essas facções criminosas que existem, que infelizmente assola as famílias mato-grossenses, as famílias brasileiras, né? Eu acho que tem que chamar, e inclusive conversamos isso ontem com o governador, nessa questão do RGA, colocamos essa pauta e ele fez esse compromisso com a Assembleia Legislativa e que vai chamar os efetivos para melhorar a nossa segurança. Só não falou quantos que vai chamar? A quantidade ele não deu. Porque hoje o efetivo está em menos da metade. É muito preocupante. Os policiais aí estão, com certeza, sobrecarregados. Outro crime muito de altos índices alarmantes é aquele perpetrado contra as mulheres. Altos índices de violência contra a mulher, feminicídio. Mato Grosso já foi por 2 anos, terceiro já agora, o estado em que mais ocorreu, né, esse crime em todo o Brasil em relação ao número de habitantes. Não é preciso também um olhar, uma estratégia melhor em relação à segurança para evitar esse tipo de crime, deputado? A gente não vê muito isso por parte do governo. Com certeza, Camila. Inclusive, eu sou o representante, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação na Assembleia Legislativa. E eu tenho defendido que o governo adote, por exemplo, a questão do botão do pânico para as mulheres. Hoje nós só temos isso em funcionamento em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Caxias. Nós queremos essa expansão para o estado todo, com todas as informações, que ela tem algo ali, porque se ela hoje vai pegar, por exemplo, na mão um telefone, até ela ligar para a polícia... E aí tem que ter policial em todas as cidades, né? O efetivo... Com certeza. E nós estamos... É uma pauta que eu tenho defendido, tenho levado junto ao governo, estamos reunindo com a Polícia Civil, né, que atua nessa área, para a gente precisa proteger nossas mulheres, colocar esses covardes na cadeia. Eu tenho... Minha família, já tive família atingida por isso, né? Então é o seguinte, eu não concordo, a gente tem que avançar nisso e punir exemplarmente, que essas leis sejam mais severas, né? Que o governo coloque esse botão do pânico para todo o estado de Mato Grosso, né? Que é algo ali que nós, na frente da nossa Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação, nós temos debatido isso, colocado, e precisamos realmente que as nossas mulheres tenham uma segurança maior e que esses covardes, que eles sejam punidos exemplarmente. Né? Deputado, antes de encerrar, o senhor acha possível proteger e defender as mulheres quando o governo diz o seguinte, olha, vai ficar muito caro contratar delegados, 4 ou 5 delegadas para Várzea Grande, se as mulheres atacadas, violentadas, podem atravessar muito bem a ponte e fazer a denúncia lá em Cuiabá? Olha, Lúcio... É correto isso na avaliação do senhor? Tudo bem, o senhor é da base governista, defende o governo de forma ardorosa, mas o senhor acha correto isso? Não acho nenhum correto nisso. E às vezes que eu tenho conversado com o governador sobre esse respeito, ele não tem dito para mim dessa maneira. Me parece que essa declaração foi dele. Foi. Pelo menos às vezes que nós... Foi, não é, Camila? Sim. Foi dele. Às vezes que eu tenho tratado lá, ele tem dito, olha, vamos ampliar o investimento, vamos colocar, vamos melhorar, né? Às vezes que eu tenho tratado com ele, né? E se a Camila está dizendo que tem, eu não vi a entrevista, né? Que foi noticiado, foi o que eu vi, que todos vimos, foi noticiado uma fala dele em relação a isso. Já tem alguns meses, mas tem certas falas que não dá para esquecer e uma delas foi essa, felizmente. Tomara que tenha mudado de posicionamento. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio, Camila, né? Muito obrigado. Obrigada, deputado. Uma boa tarde.